Congresso Nacional criou uma comissão mista de deputados e senadores para acompanhar as ações do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. A gente vai conversar agora, nesta edição do Palavra Aberta, com o relator da comissão, o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Jaciene, cumprimento a você e todos que estão nos acompanhando agora. Deputado, a primeira pergunta que a gente faz é como é que andam aí os gastos do governo com relação à pandemia, né? No início aí dos trabalhos da comissão, a gente percebeu uma dificuldade dos recursos serem gastos realmente nas ações de combate à doença. Como é que essa situação está agora? Olha, nós temos aí houve um up, né, um dobro dos gastos, foi dobrado o valor dos gastos, porque a gente estava vindo numa média de 29,5%, 30% daquilo que era autorizado, daquilo que era empenhado, orçado. Recentemente, nós subimos para 50%. Então, nós temos hoje, em média, 50% efetivado já dos gastos da pandemia. Nós chegamos aí em 250 bilhões de reais já gastos no combate à pandemia. Ou seja, tem aí pouco mais de meio bilhão de reais, é isso, né? Que tá, esses recursos são milhão. Meio trilhão. Meio trilhão? São 250 bilhões. Bilhões, né, deputado? Vamos fazer a conta certa aqui. É muita coisa, é muito grande. É muita coisa, né? Mas então, esses recursos, 50% desse dinheiro já está sendo aplicado efetivamente? Já, a maior parte desse gasto, desculpa eu não estar com as tabelas agora, para dar o valor exato, foi com os apoios, né? Então, primeiro com relação ao apoio, o primeiro maior gasto é com apoio emergencial, o apelidado Corona Voucher, né? Que são R$600 por mês para os vulneráveis. Depois nós temos o apoio aos estados e municípios. Depois nós temos aí todo o gasto com a saúde em si, que é muita coisa também. Então é um esforço muito grande para conter a pandemia. Recursos também aí destinados para as pequenas e microempresas também, né, deputado? Sim, que não só para pequenas e micro, as grandes, aí você tem tanto o programa do que se gastou com aquilo que se deixou de receber, que também é muito expressivo. Certo, deputado, agora uma questão que levantou aí muitas dúvidas nos últimos dias foi a questão do orçamento de guerra, né? Quer dizer, esse dinheiro que foi autorizado para a pandemia, existe alguma intenção do governo realmente usar parte desses recursos pós-pandemia em ações de infraestrutura, ou seja, em ações que não dizem respeito diretamente ao combate à doença, já que seria usado pós, né? Falou-se muito isso, inclusive tentando criar algum vínculo direto, até como um projeto de reconstrução, né? De você aproveitar esse recurso para você estimular a economia com mais agilidade, com mais velocidade. Eu perguntei textualmente isso na reunião passada, na última quinta-feira, para o secretário nacional do Ministério da Economia, que é o Dr. Valderi, e ele também respondeu textualmente que não há essa possibilidade, não há essa chance, não se gastará nenhum recurso em algo que não seja específico do combate à pandemia. Tá certo, aí já é uma garantia do governo, né, deputado, que esses recursos serão de fato gastos no combate à doença. Sim, entendendo que o combate à doença envolve manterem as pessoas saudáveis, as pessoas e as empresas minimamente saudáveis. Então, isso também porque você tem o que o secretário chamou de primeira onda e segunda onda, diferente do que está se chamando de segunda onda, do retorno da doença, mas ele chamou do aspecto da saúde em si e o econômico. Então, que há um combate nas duas dimensões das consequências da doença, da saúde em si, preparando os municípios e estados para acolher os pacientes e para medicá-los e para cuidar deles, esse é um aspecto. E o outro aspecto é preparando a sociedade para enfrentar essa situação e poder ficar em casa sem trabalhar, para não ser demitido, para que a empresa não feche, e todo esse colapso econômico-social que nós estamos vivenciando, porque nós não estamos no colapso, nós estamos na crise, né, do colapso, certo. A crise da econômica social.
Nós estamos conversando com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Ele é relator da comissão mista, que foi criada aí essa comissão formada por deputados e senadores para acompanhar as ações do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. O deputado informou aqui que houve aí uma melhora nos gastos, né, do governo no combate à doença, né, subindo aí de cerca de 30%, né, deputado, para 50%. Agora a pergunta, deputado, é o que fazer para alcançar aí os outros 50%, né? Olha, eu perguntei qual a dificuldade de gastar e a resposta que eu tive foi justamente em função da burocracia padrão e dos cuidados necessários, vamos dizer assim, que o Ministério não enxerga que exista prejuízo com essa dificuldade, porque a gente tem que fazer a avaliação que uma coisa é o gasto em si, o gasto realizado. Outra coisa é o processo de compra, quando você faz primeiro o empenho e faz a licitação ou dispensa, mas aí você empenha, compromete aquele recurso. Então, nós estamos falando de recursos compromissados, comprometidos. Então, que o prejuízo, em tese, é bem menor do que se fosse simplesmente não ter o recurso disponibilizado. Então, nós temos hoje garantidos ainda para o combate outros 250 bilhões, o que é muita coisa. Então, então isso ameniza toda essa situação e que os recursos estão chegando de acordo com a necessidade, palavras do Ministério. Deputado, a comissão continua firme aí no seu trabalho, acompanhando, tem reunião também essa semana, né, deputado? Encontros... Temos reunião daqui a pouco, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. A reunião está fazendo uma investigação muito, muito interessante e hoje nós vamos falar sobre educação, vamos falar sobre o Fundeb. Então, foi convidada a professora Dorinha, o Francisco Ebert, secretário de Educação de Sobral, a Ilona Maria do MEC e o Lucas Fernandes, do Todos pela Educação, para conversarmos sobre essa realidade da educação durante a pandemia, o pós-pandemia e os recursos do Fundeb que devem ser aplicados em toda essa realidade da educação. Deputada, a gente já vai assim para o fim do nosso bate-papo aqui da nossa conversa, para encerrar aqui a participação do senhor aqui no Palavra Aberta. O próximo encontro aí da comissão com representantes do governo agora é com o próprio ministro da Economia, né? Sim. A expectativa aí, deputado, para esse encontro? Olha, ela é alta, porque nós queremos começar a conversar sobre a retomada. E nós temos aí uma lista de ações que precisam ser feitas. O secretário Valderi, inclusive, ele listou várias reformas necessárias. Algumas delas já aconteceram, como foi a questão do marco do saneamento. Nós estamos com uma discussão de reforma tributária na casa, então nós precisamos começar a levantar a cabeça e olhar para frente, olhar para o pós-pandemia. Então, tem impressão que esse assunto dominará a conversa com o ministro, sem tirar os pés do chão, entendendo tudo que precisa ser feito ainda, porque nós não estamos com a pandemia 100% controlada, mas a gente já percebe mais ou menos 50% dos estados estabilizados ou já fazendo a curva de contaminação e mortes para baixo, o que é muito bom, mas nós ainda temos alguns que ainda temos a curva ascendente, né? Morre a cada dia mais pessoas, se contaminam mais pessoas, então nós não podemos perder o cuidado, o olhar cuidadoso do presente, mas nós precisamos já olhar para frente. Então, tudo aquilo que puder ser adiantado no Congresso esse ano, em termos de reformas, em termos de deixar o país mais preparado para a grande retomada em 2021, é fundamental, é necessário. E penso que poderemos conversar bastante sobre isso com o ministro Paulo Guedes na próxima reunião com ele. Tá certo, deputado. Ainda não tem data marcada, né, deputada, a reunião? Não, ainda não. Tá certo. Mas, deputada, mas será este mês. É no final do mês? Não, este mês. Geralmente mais para o final do mês. Provavelmente, certo. Eu acredito, na segunda quinzena. Tá certo. Deputada, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta e a gente deseja aí bom trabalho, né, nessa comissão tão importante aí do Congresso que acompanha aí as ações do governo no combate ao novo coronavírus. Muito obrigada. Obrigado e, mais uma vez, parabenizo a toda
rede de comunicação da Câmara dos Deputados, pelo excelente trabalho que vem fazendo, acompanhando, esclarecendo, orientando a população, que nesse momento informação é fundamental, informação de qualidade. Então, vocês estão de parabéns. Tá certo. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, relator da comissão mista, que acompanha as ações do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. A gente fica por aqui e até a próxima.